News. Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. E hoje nós recebemos em nossos estúdios a artista carioca Bel Bandeira, que vai conversar com a gente sobre o espetáculo Como Surgiram os Seres e as Coisas, que será apresentado em Lençóis Paulista e também em Macatuba. Bel Bandeira, bem-vinda aqui nos estúdios da Hot 107. Bom dia, com muita alegria. O prazer é todo meu, Lincoln. Estou aqui à vossa disposição. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem o oferecimento de Ike Fome, restaurante, farmácia, hortifruti, gás, pet shop, cuidado e carinho. Ike Fome, o app para todas as horas. Frigol é fácil, rápido e prático comprar na Frigol. Escolha o seu canal de venda favorito, televendas para empresas, ligue 32010880. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Quem tem LPNet tem sempre mais. 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 por mês. LPNet é fibra ótima. Arroz Campeão do Sul, campeão na qualidade e no preço. Ao ir ao mercado, prefira a qualidade Safra Sul Alimentos. Cicobi Crédito Silpa, convoque os seus amigos para sair do banco e ganhe R$50 por cada associação. Confira em www.cicobi.com.br/indique e ganhe. TOTUS OS, tecnologia performance a serviço do seu negócio. Conheça a Laura, o pronto atendimento virtual da Unimed Lençóis Paulista. Usar a tecnologia para cuidar de você, esse é o plano. Isilor Energia e Alimentos Safra 76, ligados pela mesma energia. Bel, mais uma vez obrigado pela participação. Seja bem-vinda a Lençóis Paulista, nossa região, Centro-Oeste Paulista. Fala então um pouco da programação, de apresentações do espetáculo Como Surgiram os Seres e as Coisas. Será apresentado então nesta terça e quarta-feira em Macatuba e Lençóis, é isso? Sim, terça e quarta-feira em Macatuba, no teatro. São 4 apresentações por dia. Então, 2 de manhã e 2 à tarde. Então, todas as escolas do município vão ser levadas até o teatro. E depois eu venho para cá, vamos finalizar as formações com os professores, fizemos uma etapa online e agora vamos fazer a presencial. Então, é quinta e sexta, quinta-feira durante todo o dia, no Centro de Formação aqui de Lençóis Paulista, eu finalizo a formação com os professores, da rede municipal. E na sexta-feira à tarde também. E sexta de manhã começamos as apresentações na zona rural. E semana que vem, segunda, terça e quarta, durante todo o dia, mantendo essa estratégia de 4 apresentações por dia, vou atender a todos os CMEIs. Então, aqui em Lençóis Paulistas, eu vou atender as escolas da educação infantil, E em Macatuba, o ensino fundamental. Então, serão todas as escolas atendidas, são 12, Então, Lençóis Paulista tem 12 CMEIs e eu passarei por todos eles. E, Bel, conte um pouquinho pra gente sobre o espetáculo, a profundidade e o que ele abrange, quais são os assuntos abordados nesse espetáculo que o público vai acompanhar. É uma trilogia, A primeira história é a história da Ilha de Boriquém, que surge a partir da ajuda de vários seres a realizar o sonho de uma ponta de rochedo que vive no fundo do mar. Então, lá nesse fundo de mar tem uma ponta de rochedo que é milenar e que sempre teve um sonho, ninguém acredita no sonho dela. E um caranguejo resolve ajudar ela. Então, ele passa a sua vida inteira numa proposta de ajudar essa ponte de rochedo a realizar esse sonho. E depois todos os seres do fundo do mar partilham dessa ação. E desse empenho surgem os continentes, os oceanos, os rios e as ilhas do Caribe. E uma dessas ilhas é essa ponta de rochedo, que acaba realizando o sonho dela, que é crescer, crescer, crescer até o céu. E ela vira uma grande montanha. E hoje é o país Porto Rico, que está lá, uma das ilhas do Caribe. E depois desse tempo, depois que surgiram os continentes e os oceanos, os rios, era um tempo onde não havia noite, só havia dia. Então, um indígena encontra uma semente de um caroço de fruta muito diferente, que ele nunca tinha visto parecido pela frente. E com muita curiosidade, ele quebra aquela semente e dali surge uma noite eterna na terra. Uma noite que dura muito tempo.
E essa é uma versão indígena de como surgiu a primeira noite na Terra. E dessa noite, aos pés das fogueiras acesas, no trepidar do fogo doméstico, os homens começam a se perguntar sobre o porquê das coisas, e as mulheres e as crianças. E assim surgem várias histórias do folclore brasileiro, como a história de Boitatá, do Saci Pererê, que eu conto durante essa noite sem fim. E depois essa trilogia termina com a história de Iaçá, que daí é uma pesquisa de uma tribo indígena chamada os Caxinauás, que vivem no Acre. E lá eles contam como surgiu o primeiro arco-íris na Terra, que é uma história de amor de uma índia que se sacrifica pelo seu amor por Tupá, né, filho do grande deus Tupã. E nesse sacrifício dela surge o arco-íris. E eu desenvolvo o arco-íris com fitas de cetim coloridas. E é um momento muito bonito onde as crianças participam adivinhando a mistura das cores, porque as cores vão se misturando. Então o azul com o amarelo dá o quê? E todo mundo vai participando. E é um momento bem lindo, que eu danço com fitas longas de cetim, de 3 metros, assim, cada uma, com uma lança. São artefatos que eu fui produzindo ao longo do desenvolvimento do espetáculo, né? Que fazem parte de somar com essa forma lúdica, né? Com que a história também vai sendo contada, assim, é muito bonito. Sonhos, também a questão de trazer essa magia, né, Ângelo? E a realização dessas duas coisas, né? Uhum. Sonhar, ter a magia, que a gente não pode perder, e depois a realização desses sonhos, não é, Bel? E tem essa mensagem forte também da curiosidade, né? Porque fala que a partir da curiosidade do homem surgiu a noite. E a própria noite passou a ser o maior alimento da própria curiosidade dele. Então, assim, como é importante a gente ser curioso, como é importante a gente perguntar sobre as coisas, né? Querer saber, querer ir mais fundo, querer ir além, que isso é o que vai fazendo o nosso crescimento, né? E dar continuidade também às nossas questões, né? Todas as questões. E é muito gostoso você ouvir a Bel falar, né, Lincoln, que nós que somos adultos já, né? Temos uma certa idade, a gente fica já sonhando com isso, imaginando como vai ser o espetáculo. Eu fico me colocando no lugar das crianças, né, que vão poder acompanhar. Então, as crianças, aí, os pais que estão ouvindo, devem estar curiosos para o que vem por aí. Bel, você comentou sobre capacitações e oficinas que também serão realizadas. É isso mesmo? O que é exatamente essa capacitação para os professores? Então, esse projeto, quando eu inscrevi ele na Lei de Incentivo Fiscal, né, Lei Rouanet, tem o Sistema Nacional de Cultura, então esse lei foi submetido num formato em levar as apresentações do espetáculo e também uma formação para os professores do município, que entra como uma contrapartida que acaba sendo uma exigência sempre desses tipos de editais, né, de incentivo à cultura. E essa contrapartida, ela vem alimentar, né, a formação do professor com essa metodologia de storytelling mesmo, né, de contação de histórias, que traz um mecanismo muito eficiente, assim, para o desenvolvimento de práticas ativas em sala de aula, para trabalhar a pedagogia da presença, do afeto, de poder transformar conteúdos no formato de contação de histórias mesmo e fazer com que as aulas fiquem mais próximas, mais interativas, mais interessantes. Porque a gente vem também nesse processo educacional de mudança, né, do perfil do professor como do perfil do aluno também, né? Aliás, a mudança do perfil do aluno que exige, né, essa mudança do perfil do professor. E essas técnicas de storytelling são um mecanismo muito eficiente, assim. Então a gente trabalha um pouco eu forneço a eles, assim, um trabalho de técnica vocal e consciência, né, a respeito de como tá usando esse mecanismo do trato vocal com variações de voz, dinâmicas, de formas de falar, né, trazer consciência de como a gente pode estar aproximando um aluno, assim, com o tempo de fala, com essas variações de entonação, né, com a própria voz, que é um mecanismo que a gente usa na contação de histórias, né, para estar acolhendo, para estar trazendo, para estar chamando a atenção de volta, né, quando você vê que você perde um público, né, então tem uns jeitos da gente falar
para manter o público ali junto, né? E isso pode ser usado em sala de aula também. E o que vai ser usado, né, se me permita, Ângelo, vai ser usado para a vida toda, né, Bel? Porque na profissão, no dia a dia, em palestras ou qualquer tipo de reunião, é usado esse tipo de método, né, Bel? Sim, hoje em dia está muito difundido, né? Sim. Muitas pessoas usando, assim, nas redes sociais, né, utilizando essas técnicas, mas com essa veia na contação de histórias, eu alimento muito o autoconhecimento, que cada um encontre o seu próprio jeitinho de ser, seu próprio jeitinho de falar e traga sua fé, né, sua crença naquilo, na sua proposta, né, para não abandonar, né, para continuar mesmo, né, nas dificuldades, né, continuar acreditando na sua proposta, no seu jeito de ser e não ir buscar imitar um formato padrão. Porque a gente está caindo, as redes sociais estão levando muito para esse lugar, né? Aquele padrão de se falar. Então a gente está evoluindo tanto para depois cair no mesmo lugar de novo, né? No mais do mesmo, né? E todo mundo fazendo igual. Não queremos isso, assim. A gente demorou muito para abrir uma ponte para a diversidade, né? Para ser livre dentro da diversidade, né? De onde cada um poder ser quem é, com tranquilidade, ser respeitado, sem preconceitos. A gente está se fortalecendo nesse caminho, né, como evolução humana. Isso. Então, acho que cada contador de histórias, cada palestrante, né, cada radialista, que fala do seu jeito, né, do seu jeitinho de ser, né, que isso é que enriquece nossa cultura. E né? Até mesmo com as pessoas que trabalham, né, na comunicação, ou que não seja, mas cada região do país tem um tipo de linguagem, de sotaque, né? E isso tem que ser afirmado, né? E que seja uma expressão forte, né? Como você acabou de dizer. Bel, voltando na obra, né? Essa obra que está desde 2014. Fala um pouquinho pra gente como ela surgiu lá em 2014. Então, na verdade, ela surgiu antes, em 2005, num curso de contação de histórias que eu fiz pelo SESC, onde eu comecei uma pesquisa, né, na cultura popular brasileira, que é a minha veia. Eu sou carioca, filha de cearenses, então eu bebo na cultura popular brasileira, assim, gosto, me identifico. E ali eu achei a história do Boitatá, e depois fui começando a fazer, na minha pesquisa, descobri que tinham várias histórias sobre a Noite Sem Fim, em vários cantos do Brasil, e histórias do Boitatá também, que se entrelaçavam. Então eu fiz uma construção de um roteiro envolvendo a história da Noite Sem Fim, do Grande Dilúvio, a história do Boitatá, onde entra também o Saci Pererê, onde entra as quebradeiras do coco lá do Nordeste, que cantando seus cocos, e daí eu posso levar, as crianças cantam comigo esses cocos, né? Então estou mantendo viva essas canções também. Então eu fui montando esse roteiro com que vinha me fortalecendo, que eu achava interessante, né, de passar. Mas era um formato muito pequeno, né? Era uma história curta, com bastante variação de ritmo, que foi feita a princípio para CMEIs, crianças da educação infantil, sempre mudando bastante de instrumentos, de cantigas, uma cantiga para cada pedaço, né? Para eles estarem sempre juntos. Mas era um formato pequeno para teatro e para festivais. Então, eu queria crescer, eu entendi, não, isso aqui tem que ser maior, né? E aí tava faltando, mas tá faltando história. Mas as histórias não é a gente que escolhe, são as histórias que escolhem a gente. Então, de 2005, quando isso começou, quando eu comecei a contar histórias, em 2008, né, efetivamente em livrarias e escolas, bibliotecas, que eu fui construindo o meu repertório, fui construindo, até que as histórias foram vindo, até que veio uma história que essa história aqui se encaixa nessa proposta. Depois veio outra história, essa história aqui também. Então eu montei a trilogia, então começa com a história, que é como surgiram os seres e as coisas, né? Então começa a história da Ilha de Boriquém, do sonho da Ponta de Rochedo, com os caranguejos, né, que ajudam ela. Então surgem continentes, rios, oceanos. Depois vem para essa história do meio, que eu já tinha a história da Noite Sem Fim,
que daí é onde surge a noite, e o Boitatá, e o Grande Dilúvio, e o Saci Pererê, e depois, quando volta ao dia na Terra, vem para a história do arco-íris e fecha, né? Então demorou a fechar esse roteiro assim, e ele ter uma relação, né? De uma história com a outra, que se ligasse realmente, né? Tá, mas como é que eu vou ligar essa história com essa daqui? Como é que eu ligo essa história com essa daqui? Demorou bastante, né? De 2005 até 2014. Então, em 2014, eu entendi que daí surgiram os continentes, os rios, os oceanos. Tá, mas peraí. Mas nessa época só havia dia. E nas pesquisas, nos contos, né? Ali, os livros, né, antigos de pesquisadores, né, que viajaram como Câmara Cascudo pelo Brasil, recolhendo histórias da boca do povo, né, eles contam que nessa época só havia dia, que noite não existia. Então, que casa com a história de Porto Rico, que foi escrita por um uruguaio radicado na Argentina e foi professor há muito tempo lá em Porto Rico, que é o Calumán Barcy, que é a pessoa que escreveu a única história literária, né, que é a primeira história. E eu entrei em contato com ele, pedi autorização para ele para contar a história dele, para reescrever a história dele. Ele mora na Espanha, a gente se fala no Facebook. É muito bonito isso, né? Assim, ele foi super feliz de eu contar essa história. Então foi ligando, mas não tinha dia, então como é que vem a noite? Aí depois volta o dia, tá, mas tem alguma coisa aí faltando. Aí é o arco-íris. Então eu consegui encaixar, assim, né? Mas nesse tempo, né? É muito nesse tempo. Viu, Lincoln? E quando a gente ouve, né, a Bel falar, contar como foi esse processo, é uma pesquisa muito aprofundada, né? Que muita gente não tem ideia quando está de fora do trabalho que é para se chegar numa obra igual essa que a Bel está apresentando agora, vai apresentar em Lençóis Paulista e Macatuba. Me remete muito ao TCC da faculdade, né? Uhum. Você tem uma introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, às vezes, você tem uma parte do trabalho e você precisa complementar a introdução, acrescentar outros autores para poder chegar ali numa conclusão bem fluida. E o trabalho da Bel e de outros artistas é bem semelhante, né, Bel? Sim, inclusive essa parte de chegar a pedir autorização para o escritor, né, para poder usar a história, porque quando está no campo da cultura popular, a gente, no domínio da cultura popular, a gente pode, é domínio público, né? Então a gente pode contar, a gente pode reescrever, né? Mas se entrou um texto literário, você precisa da autorização do escritor. Então tem muitos detalhes. A confecção de artefatos também, escolha de figurino, de instrumentos, os sons que a gente quer, né? Que a gente sente que precisa em cada lugar, né? Daquela história. Por exemplo, tem o som e tem muita coisa que se constrói com o público. Por exemplo, tem os caracóis, né? Que antes eu fazia croque, croque, croque. E de repente em Xanxerê, uma cidade lá de Santa Catarina, quando eu estava apresentando pelo Baú de Histórias do Sesc, estava na Câmara de Vereadores quando eu falei, e os caracóis? Aí as crianças começaram a fazer assim. Na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei quieta, deixei eles fazerem e ficou aquele som lindo, todo mundo fazendo. E depois desse dia, agora esse é o som dos caracóis. Se transformou. Se transformou. Ficou patenteado agora. Não é mais croque-croque, agora é assim. E todo mundo, os pequenos principalmente, adoram fazer esses sons com a boca, né? E todo mundo faz o caracol. Que legal. E daí tem o peixe-serra, que é chique, 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 chique. Então depois a gente mistura caracol com peixe-serra e fica chique, chique. Chique, chique. E a gente faz um som todo mundo junto. Harmônico, né? Harmônico. E todo mundo, eu vou coordenando. E daí cantamos também a canção dos caranguejos. E para todo mundo junto agora, porque daí não é só o fundo do mar que tá coçando. Que tem vou ter que entregar, né? Uma parte muito belíssima que é como ele ajuda ela a realizar o sonho dela, esse caranguejinho. É porque ele faz a única coisa que ele pode fazer
que é o que a gente tem que fazer também, né? A gente tem que fazer o que a gente pode fazer, o que a gente tem para fazer, né? Usar nossas ferramentas, nossos tesouros estão sempre conosco, né? Essas histórias passam muitas mensagens e eu conto elas porque elas me ensinaram muito. Então eu da mesma forma que eu sou a ponta de rochedo que quer crescer, eu também sou um caranguejinho que quer ajudar as pessoas também. Fazer o melhor diante da sua situação e da sua, né, do que você tem a oferecer, sim, né, Bel? E o caranguejo, o que ele faz? Ele é pequenininho, ele é frágil, ele vive numa concha para se proteger, é um caranguejinho cajuro. Meu Deus, agora fugiu o nome do caranguejo. Ele resolve coçar o fundo do mar com as suas patinhas. Porque ele pensa que o fundo do mar é a barriga do mundo. E que se ele fizer cócegas na barriga do mundo, de repente o mundo pode dar uma gargalhada e as coisas mudarem de lugar. Então ele passa a vida inteira coçando a barriga do mundo para fazer o mundo rir. E nisso passa-se muito tempo, ele cresce e vira um caranguejinho paguro. Ele cresce e vira um caranguejo, depois um caranguejão, tem várias fêmeas da sua espécie, com elas inúmeros filhotinhos. E ensina para cada filhotinho a coçar com as suas patinhas o fundo do mar para fazer o mundo rir. Então, quando chega o final dos seus dias, já são incontáveis o número de caranguejinhos da sua espécie, do seu sangue, que coçam a barriga do mundo. Que lindo, muito bom, muito bem. E a gente, através disso, né, você pontuou muito bem, né, que são várias espécies, várias situações, cada um fazendo no seu melhor, né, na sua... E uma coisa que é imprescindível também, né, Bel, é o apoio. A Zilor patrocina, né, essa obra, essa peça, essa parte cultural. Esse incentivo na cultura, o quão é importante para quem está fazendo cultura no país, Bel? É fundamental, é essencial. A gente só consegue levar espetáculos, né, seja de teatrais, ou de contação de histórias, ou shows musicais, ou esses tipos de formações, né, que vêm na linha artística, via incentivo gratuitamente para a comunidade, gratuitamente para os municípios, se for via lei de incentivo à cultura. Esse é o mecanismo, né, que a gente tem a nível federal, estadual e municipal, que para a empresa, é um movimento de tirar 4% do imposto de renda que iria para o governo e destinar para um projeto cultural. É uma verba que já está destinada ao imposto de renda, nesse caso. Então, mas essa empresa e toda empresa que paga imposto de renda e toda pessoa física também pode destinar um percentual para um projeto cultural que está aprovado no Sistema Nacional de Cultura. Então, a gente, como proponente, como gestor cultural, essa época do ano, nós inscrevemos para as empresas nossos projetos. Nós dizemos, olha, tem esse projeto aqui, está aprovado, você pode financiar. Olha, tem esse projeto aqui, está aprovado, você pode financiar. E mandamos para dezenas de empresas, né? Muitos gestores, muitos artistas não conseguem captar essa verba para realizar seu projeto, que acaba ficando na gaveta. Quando eu vi a Zilor com o edital aberto, né, para receber projetos, porque daí a Zilor se ofereceu, né, como empresa, podem se inscrever seus projetos, e muitas empresas fazem isso, que estão mais estruturadas como a Zilor, e eu me inscrevi meu projeto, e na época eu pensei, nossa, vou lá para São Paulo, será que eu vou me inscrever aqui, vou lá para São Paulo? E nem tinha verba assim de hotel no meu projeto, porque eu não tinha previsto ir para um lugar longe quando eu fiz o projeto. Aí eu, não, mas isso aí a gente dá um jeito depois, né? A gente é assim, né? A gente faz tipo assim, a gente precisa de um negócio, a gente compra, pendura no cartão, depois a gente vê como é que paga. Depois dinheiro aparece. Não, vamos ver. Depois a gente resolve. E a Patrícia, que é da Elo Comunicações, que é a pessoa responsável por fazer a seleção desses projetos pela Zilor, em toda a região aqui. A Patrícia faz essa seleção. Ela entrou em contato comigo e gostou muito da proposta do espetáculo. Ela falou para mim, Bel, é isso que a gente está precisando. E a gente tem conversado desde dezembro, desde então, a Zilor fez o aporte, né, do depósito da verba, que o projeto estava precisando ser captado, fez esse aporte na conta do projeto, e desde janeiro a gente está trabalhando nessa pré-produção e na produção
para esse momento agora está acontecendo, né? E a primeira etapa já aconteceu em Quatá. E quando a primeira etapa aconteceu em Quatá, eu marquei a Zilore em todas as apresentações, e a Patrícia também, e eles ficaram muito satisfeitos, sabe? Então teve esse retorno, assim, eles investiram no projeto e eles ficaram muito satisfeitos. Pô, que legal, era isso mesmo que a gente estava esperando, sabe? Era isso que a gente queria trazer para a comunidade, era isso que a Zilore queria trazer para os filhos dos seus funcionários nas escolas, né? Porque é disso que a gente está falando, né? Quando a Zilore me traz aqui, ela está levando para o filho do funcionário dela um lazer, um entretenimento cultural, de fortalecimento de valores, de virtudes, né? De abertura de espaço para a escuta e para a expressão, um momento de união, um momento de vivência coletiva daquele grupo naquele lugar. Então, é gigante, assim, né? Se eu pensar, né? Tudo isso junto, né? A empresa e os pais e os filhos e eu vindo aqui, toda essa pesquisa esse tempo todo. Né? Para mim é um negócio gigante isso, e harmônico, alinhado, né? Que tá perfeito. E fica aqui o parabéns. Maravilhoso, Zilore, né? Maravilhoso. Que tem esse cuidado, né? A Zilore tem esse cuidado social, cultural. A gente que acompanha, né, o trabalho da empresa, não se comprometendo apenas com os seus clientes, né, os seus fornecedores, mas também abrindo, né, esse comprometimento com a sociedade. Então é muito importante, e como a Bel disse, é cultura para os filhos dos colaboradores, é cultura para o lençoense, para o macatubense, enfim. Fica aqui os parabéns nossos também para a Zilore. Gostaria de agradecer a presença então de Bel Bandeira aqui em nossos estúdios. Seja bem-vinda novamente, Bel, à nossa região, Centro-Oeste Paulista. Espero que você goste. Essa semana, uma semana chuvosa, né? Isso. Mas com certeza você vai se sentir abraçada por todos aí, aquecida por toda a nossa população, que é muito ordeira. Gratidão, Ângelo. Muito obrigada. Gratidão, Lincoln. Muito obrigada. Foi maravilhoso ficar aqui com vocês e falar disso tudo. Eu recebi um aval, assim, né? De tudo que eu tenho feito até então. Sinal de que eu tô no caminho certo, fazendo o que eu tenho que fazer mesmo. Com tá amor, tudo dedicação. Bem. Isso com certeza. E com muitos sonhos, né? Muito devaneio, assim, né? Estar aqui agora é um sonho realizado, né? É mais um sonho realizado. Obrigado, Bel. Obrigado. Muito obrigada. Que você volte mais vezes, né, Ângelo? Sim, que venha para sim. trazer novidades, magia, sonhos, realizações, cultura. Isso é o que move, né? E é o que fortalece não só as crianças e jovens, mas uma nação inteira, né? Muito bem, recebemos hoje aqui no Hot News Entrevista a carioca Bel Bandeira. Muito obrigado pelo carinho da audiência, para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou o Lincoln Augusto, junto com meu amigo e jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.